Quero saudar a todos com a paz do Senhor, os ouvintes. Louvado seja Deus da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento quero deixar aqui Mateus 4, louvado seja Deus, para os ouvintes da palavra diariamente com você. Glória a Deus, que diz assim, Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, dizendo, se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o diabo transportou da santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece com teu pé em pedras. Aí disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja Deus. E ele disse assim também, novamente transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E disse, tudo isto te darei, se prostrar-me e me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvintes da palavra do Senhor. Glória a Deus. Fico muito feliz, meus irmãos, porque aqui a gente vimos, a palavra do Senhor, linda, maravilhosa. Sabemos que o Senhor, Ele é fiel. Louvado seja Deus. E quando Jesus andou na terra fazendo a obra, enviado de Deus para fazer, aleluia, louvado seja Deus, uma obra linda, curando, sarando, libertando pessoas, e Satanás ali detestando, com raiva, porque Jesus era filho de Deus, e ali ele fazia uma grande obra, louvado seja o nome do Senhor, e ali despertou uma ira, uma raiva, e ele disse, eu vou fazer de tudo para destruir, mas o nosso Deus estava todo o tempo cuidando do seu filho, aleluia, louvado seja Deus, e ali ele começou, louvado seja Deus, enfrentar o Senhor Jesus, falando para ele se ele era filho de Deus, transformasse as pedras em pães, porque o Senhor Jesus, ele tinha um propósito de 40 dias no deserto, ele estava com um propósito, creio eu, louvado seja Deus, para o que Deus tinha na vida dele, ele já estava se preparando para a morte de cruz, porque estava se aproximando, e ali ele estava vivenciando batalhas espirituais. E Jesus Cristo ali fazendo aquele jejum para a vida dele espiritual que precisamos. Infelizmente, o povo hoje, até nós mesmos, temos dificuldade, povo abençoado. A gente temos dificuldade hoje de jejuar, de consagrar, de fazer um pouco, aleluia, de sacrifício, glória a Deus, que não é fácil. Sacrifício, aleluia, para nós recebermos do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aquilo que nós temos almejado no mundo espiritual. E ali Jesus Cristo, ele disse, sai de mim, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele saiu dali envergonhado, aleluia, mas só que ele não desistiu, ele tentou de novo e perguntou, aleluia, se ele era filho de Deus, que ele descesse, aleluia, dali, porque ele disse, se tu cair, se tu descer daí, não vai acontecer nada, porque a palavra diz também que, aleluia, louvado seja Deus, que ele guardará os seus anjos, E disse assim, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que o anjo dará ordem ao teu respeito, o Senhor vai dar ordem, então desce daí, que não vai acontecer nada. E sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, gente, louvado seja Deus. O Senhor nos ensina que nós não podemos também tentar o nosso Deus. Nós temos que ter vigilância, temos que ter cuidado. Louvado seja Deus, porque o inimigo ele está todo o tempo, toda hora, querendo nos tragar, querendo nos tirar da posição. Ele quer criar uma situação para nos afligir, nos envergonhar, nos deixar tristes, angustiados, mas nós temos que entender que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi tentado. Ele foi, aleluia, louvado seja Deus, tentado pelo diabo. Imaginei você, aleluia, mas eu digo para você,
que ele nunca viesse sobre nós, para que nós, aleluia, não deixamos a brecha, né? Que nós fechamos as brechas como Jesus fechou, dizendo a ele a verdade, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, firme na palavra, na promessa, no que Deus tem falado. E ali Jesus Cristo deixou ele para lá, não deu valor, deu a resposta para ele, e ele ali lutando para querer uma brecha, para querer destruir a vida do Filho de Deus, mas ele não conseguiu, porque foi feito, foi consumado a história de Jesus Cristo para que ele viesse e no tempo certo ele fosse morto na morte de cruz e ali desse a vida pelos nossos pecados. Meus irmãos, se você for analisar, é muito lindo o que Deus fez, aleluia, e pessoas hoje não valorizam, não crê, as pessoas ficam angustiadas, achando que Deus não está vendo o seu momento de dificuldade, ficam duvidosos, ficam achando que Deus não está vendo. Ele vê tudo, meus amores, ele vê tudo, ele está vendo o teu sacrifício, ele está vendo as tuas orações, e também está vendo aqueles também que estão aí dando lugar para o inimigo, não quer nada com Deus, e Deus também está observando, olhando para ver até o tempo que essas pessoas vão dar, aleluia, lugar para Deus trabalhar. Porque eu escuto uma palavra que diz assim: Deus, ele não invade a privacidade, ele não invade você, ele não força você a aceitar ele. Ele cria uma situação para que você saiba que ele é o tudo na sua vida, que ele pode sim te curar, ele pode sim te salvar, ele pode sim te dar o que você precisa, mas é necessário uma preparação, é necessário um encontro com Cristo de verdade, é necessário uma fé inabalável, nem que você tenha um pouquinho, mas você tem que crer que ele pode e que ele faz o impossível acontecer na sua vida. Então fique com essa palavra que fica em Mateus 4, que fala sobre a tentação, aleluia, que Jesus passou na terra. Então eu e você não vai ser diferente, meu amor. Eu e você não vai ser diferente, queridos ouvintes, porque nós somos seres humanos, nós também, como Jesus foi, veio como um humano depois, só que ele não foi pecado, ele não entrou em pecado, ele veio em corpo de ser humano, mas ele era santo, ele não tinha pecado. Então, se você analisar direitinho, ele passou por tudo isso. Imagine aí você, meus queridos ouvintes. Vamos ter cuidado, vamos fechar as brechas, não vamos deixar de ouvir, aleluia, a palavra. Vamos ficar meditando, louvado seja Deus, na palavra do Senhor. Pega uma Bíblia, leia, aprenda, diga: Senhor, eu quero estudar a palavra, eu quero ler, eu quero entender. Porque eu comecei assim, meus amores. Eu comecei assim e Deus me ensinou e está me ensinando. Eu estou aprendendo aos poucos e eu já estou maravilhada. Imagine você, né? Imagine você que ainda não aprendeu, mas quando você começa a entender, mas é preciso pedir. O Senhor quer que você peça para Ele. Ele diz: que tu queres que eu te faça nesse momento? Eu lembro-me do cego de Jericó, que ele disse: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E ele disse: teus pecados serão perdoados. Ele quis dizer: vai, você está livre desse mal e eu te abençoo. E aquele homem voltou a enxergar, e naquele momento ele começou uma nova história na vida dele e seguiu a Cristo, porque ele, aleluia, louvado seja Deus, precisava de uma cura, mas ele acreditou. Jesus sabia o que ele precisava, mas ele perguntou: o que tu queres que eu te faça? Então, o que é que você quer que Jesus faça na sua vida? Louvado seja Deus. Peça para Ele. Diga: Deus, Senhor, porque Deus e Jesus é uma só pessoa. Jesus é filho de Deus e Deus é Pai e tem o Espírito Santo que fica conosco, mas os três, eles se transformam em um, aleluia, um amor, né, que vem sobre nós, um cuidado, um zelo. Eles são os mesmos em um só. Meu Deus do céu, é maravilhoso. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele criou o Filho, criou o Espírito Santo, tudo isso para estar conosco. E as pessoas desprezam, não quer saber. Meus queridos ouvintes, valorize o teu Deus, valorize esse amor que transborda sobre nossas vidas quando você conhece a palavra de Deus. Se eu pudesse, ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira, a manhã inteira falando do amor desse Deus, porque quanto mais eu falo, mais eu sinto vontade, mais eu tenho um testemunho depois para contar.
que foi preciso eu passar para poder estar aqui. Eu precisei, aleluia, louvar seja Deus, viver um tempo difícil na minha vida para despertar que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E você não vai ao Pai, senão pelo Filho. Aleluia, louvado seja Deus. Fique com essa palavra, meus queridos. E assim eu agradeço a Deus. Vou só orar agora e agradecer. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa palavra, Senhor. Pai querido e amado, eu estou muito feliz por essa palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus. Vai libertando o teu povo, Senhor. Aonde estiver, Senhor, alguém ouvindo essa palavra, Pai, visita eles. Tira todo o mal, tudo aquilo que está interrompendo eles de viver, de seguir, de prosseguir, Senhor. Aleluia. Vai, Jesus, alcança, Senhor, muitas vidas através dessa oração, através dessa palavra, Senhor. Pai querido e amado, eu te louvo, Senhor. Muito obrigado, Papai do céu. Muito obrigado. E assim eu te agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.